Esta é a série de vídeos sobre direito antitruste de Levi Salomão Advogados. A luta contra cartéis tem sido uma prioridade do CAD. Consequentemente, os meios de obtenção de evidências para detectar as práticas de cartel também têm sido significativamente aprimorados nas últimas décadas. Neste vídeo, nós apresentaremos essas ferramentas e descreveremos como signatários de acordos do gênero colaboração podem se beneficiar enquanto ajudam a repressão a cartéis posta em prática pelo CAD. O Programa de Leniência brasileiro foi lançado em 2000 e tem sido uma ferramenta fundamental para o desmantelamento de cartéis no Brasil. Acordos de leniência criam um incentivo para os participantes de cartel apresentarem e fornecerem ao CAD as evidências necessárias para processar o cartel, ao preverem em troca uma imunidade, que pode ser total ou parcial das penas administrativas e também criminais. No Brasil, empresas ou pessoas físicas somente podem se beneficiar de um acordo de leniência se 4 requisitos forem cumpridos. O primeiro deles é que o requerente do acordo de leniência tem que ser o primeiro a se apresentar para confessar sua participação na violação antitruste. O segundo requisito é que o requerente deve, imediatamente, cessar o seu envolvimento na prática ilícita. O terceiro é que, além disso, o requerente deve concordar e cooperar plenamente com a investigação e ajudar a identificar os outros envolvidos no ilícito. Por fim, no momento em que o requerente propõe o acordo, o CAD não pode ter provas suficientes para assegurar a condenação dos demais envolvidos. A negociação de um acordo de leniência começa quando o requerente obtém um marker, comunicando à Superintendência Geral do seu interesse em celebrar um acordo de leniência. Para ser elegível ao marker, o requerente deve fornecer informações gerais sobre a conduta, como, por exemplo, quem são as partes envolvidas, qual é o mercado afetado, o território e a duração estimada do suposto cartel. Caso seja firmado o acordo de leniência, o requerente pode ser beneficiado com imunidade total ou parcial para sanções administrativas. A imunidade total é concedida caso o requerente tenha contactado o CAD antes que a autoridade tivesse qualquer conhecimento prévio da conduta. Se o CAD já tiver conhecimento, o requerente pode obter somente a imunidade parcial. Nesse caso, a multa aplicável pode ser reduzida em até 2/3. Se não for firmado o acordo após as negociações, as anotações do CAD, os registros escritos de declarações orais e os outros documentos que tenham sido produzidos ou recebidos pelo CAD durante as negociações serão devolvidos ao requerente e nenhum registro será guardado. Os fatos descritos pelo requerente não poderão ser usados como confissão. Contudo, o CAD ainda poderá iniciar uma investigação com base em provas independentes obtidas por outros meios. Apesar de o acordo de leniência proteger diretores e funcionários de processos e sanções penais, ele ainda pode expor o requerente a riscos, uma vez que ele não dá imunidade contra ações civis de danos. Dado que a celebração do acordo de leniência no Brasil resulta na admissão pública da prática da infração, terceiros que tenham sido lesados pelo cartel podem buscar reparações por perdas e danos. Interessados no acordo devem considerar esse ponto negativo. Além do programa de leniência, a Lei da Concorrência também prevê outros acordos em casos de denúncias voluntárias. Por exemplo, se uma pessoa ou empresa não se qualifica para o acordo de leniência, ela pode firmar um termo de compromisso de cessação, um TCC. Os compromissários de TCC devem reconhecer ao CAD sua participação na conduta, concordar em cessar a conduta, assistir o CAD na investigação em andamento e pagar uma contribuição pecuniária reduzida em 50%. Como benefício, a investigação do CAD sobre o requerente é interrompida. Apesar de os TCCs firmados com o CAD somente fornecerem proteção contra a responsabilização administrativa, ou seja, não preverem a proteção penal das pessoas físicas compromissárias, o CAD pode ajudar a facilitar outros acordos para uma proteção mais ampla, como, por exemplo, os acordos com o Ministério Público para os casos criminais e com a Controladoria Geral para os casos de improbidade administrativa.